São para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e de podermos então retomar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares nesse domingo maravilhoso. E é por isso, Jesus, que nós te suplicamos que em teu nome, que em nome de André Luiz e Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome de todo o Falangério do Bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós possamos dar por retomado o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amados irmãos, bom dia, muita paz, muita luz, votos honestos e sinceros de que esse seja o domingo das nossas realizações. Hoje nós vamos dar uma lida no livro Minutos de Sabedoria do nosso Carlos Torres Pastorino. E ele vem com uma leitura, meus irmãos, que arrebenta corações. Ele diz assim, olha: não seja cruel. Aprenda a ter compaixão daqueles que estão em pior situação que você. Lembre-se daquela máxima do maior dos filósofos: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seja compassivo com os que erram, porque você não sabe quando poderá cometer erro semelhante. E gostará que o compreendam e lhe relevem. Releve também e seja misericordioso com quem erra. Que Deus nos abençoe. Chegou o momento então, meus irmãos, de nós nos prostrarmos diante de Jesus e fazermos os nossos pedidos. E eu convido a cada um de vocês, nesse momento, que façam os seus, da sua maneira, do seu modo, de acordo com a sua própria necessidade. Jesus amigo, foste vós que nos ensinaste que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu ali estarias presente. E é por isso, Jesus, que nós recorremos a ti, a te suplicar que tu abençoes o nosso lar. Abençoe o lar de todos os companheiros que estarão assistindo esse Evangelho. Abençoe daqueles que não poderão assistir. Abençoa, Jesus, aqueles companheiros e companheiras que não têm um lar, muitas das vezes nem uma casa. Que eles também sejam assistidos por ti, Jesus, amparados em suas necessidades. Queremos pedir, Jesus, pelos enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários, onde houver a dor e o ranger de dentes. Lembra-nos a nossa colônia de Curupaiti, que tu possa, Jesus, dar assistência, dar força à diretoria lá daquele Centro Espírita Filho de Deus, que luta com tanta dificuldade para manter aquelas portas abertas. Queremos pedir pelas outras colônias também, Jesus. Pedir, enfim, querido amigo, por aqueles companheiros que não te conhecem, aqueles que não têm quem ore e nem quem peça por ti. Queremos te pedir pelas crianças, em especial as crianças abandonadas. Te pedir, Jesus, por aquele povo que vive naquele conflito lá no Oriente Médio. Que eles possam, Jesus, ter o teu apoio. Que aqueles dirigentes possam entender, compreender e aceitar que só o teu amor é capaz de nos unir. Queremos te pedir pelo nosso país, Jesus, pelo nosso Brasil, pelas nossas cidades, nossos estados, que muitos deles estão aí em verdadeira guerra civil, com a violência assolando de todas as ordens, de todos os matizes. Sê conosco, Senhor, mas sê com toda a humanidade, esteja ela encarnada ou também desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz.
Meus queridos irmãos, nossas súplicas feitas, vamos aqui juntos a essa página do Carlos Torres Pastorino, porque ele veio nos chamar a atenção para que nós não sejamos cruel. E quando ele fala isso, muitas vezes nós logo nos arboramos em dizer que nós não somos cruéis, porque nós remetemos essa crueldade a fatos mais graves, mas nos esquecemos de que nós muitas vezes somos cruéis quando diante de um amigo, numa conversação, nós negamos a ele o direito de trazer a sua opinião, dizendo que o certo é, na verdade, nós estamos sendo cruel com aquele companheiro, sem dar-lhe a oportunidade de trazer à baila aquele seu pensamento. Muitas vezes, nós somos cruéis quando nós não tratamos como devemos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos vizinhos. Quando nós acordamos pela manhã e dizemos assim: hoje não é o meu dia. Depois do primeiro empecilho, estamos sendo cruéis. Cruéis com a providência divina, que teve um tremendo trabalho para nos preparar aquele dia, nos dar o que de melhor nós tínhamos para receber. Mas nós não reconhecemos. Crueldade. Pura crueldade. Mas nós não percebemos isso pelo tamanho da nossa inferioridade moral. Então, meus irmãos, que nós procuremos ser, como ele diz aqui no final, seja compassivo com os que erram, porque você não sabe quando poderá cometer erro semelhante e gostará que o compreendam e lhe relevem. Nós queremos para nós, tudo para nós, para o outro nada. Existe uma fala de um companheiro de uma determinada nacionalidade, que nós vamos nos reservar aqui o direito de não dizer qual, que ele dizia sempre assim, naquele tempo em que eu estava na ativa. Ele dizia: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, nono eu, décimo vós, ainda não querendo nós. Isso somos nós. O egoísmo campeia dentro de nós e eu não percebo quando eu erro. Eu só percebo quando o outro erra. Que nós saibamos, Jesus, e queridos amigos, sermos misericordiosos, aceitar o erro do outro, porque se ele é imperfeito, nós não somos diferentes. Que Deus nos abençoe e não nos esqueçamos, meus irmãos, de dar o like, de se inscrever no canal, aqueles que estão chegando, e de também compartilhar para que mais pessoas tomem conhecimento desse evangelho, porque quando várias pessoas dão o like, o YouTube e se inscrevem, o YouTube então entende que o programa é de utilidade e ele passa para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos agora à nossa prece de encerramento, nos dirigindo a Jesus, a Bezerra, a André Luiz, a todo o falangeário do bem, mas principalmente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos permita que nós possamos interromper esse Evangelho de Jesus em nossos lares e possamos o retomá-lo amanhã pela manhã, em Teu nome, Jesus. Em nome de Bezerra, de André Luiz e em nome principalmente de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.